Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sou professor de língua portuguesa aqui da equipe da Neon Online. E assim, hoje nós vamos começar com a nossa primeira aula e vou começar falando com vocês a parte de fonologia. Essa é uma parte, pessoal, que geralmente em provas de concurso público não costuma cair nos editais de maneira explícita, fonética e fonologia. Isso ocorre, só que é mais pontual. É muito comum, por exemplo, cair sobre a acentuação gráfica. E qual que é a dificuldade do aluno que não sabe fonologia quando ele vai estudar para um edital de concurso público? Ele vai ver sobre as regras de acentuação gráfica. E ele vai estudar, por exemplo, que pelo acordo ortográfico, os is e us, sendo segunda vogal de um hiato, vindo depois de um ditongo, sendo paroxítona, não recebe mais acento. Aí você fica, professor, o que você falou que eu não entendi? I e U como segunda vogal de hiato, depois de ditongo sendo paroxítono, perdeu acento. Mas professor, eu não sei o que é paroxítono, o que é ditongo, o que é hiato. Ou seja, fonética e fonologia é o que vai dar base total para que você saiba a acentuação gráfica. Então assim, fonética e fonologia não tem sempre em edital de concurso, porém a acentuação gráfica sempre aparece. E é por causa disso que é importante que você saiba o que é fonética e fonologia. Poxa, uma paroxítona terminada em ditongo, um I seguido de ditongo, quando que você vai ter uma oxítona? Então são detalhes que você aprende na aula de fonética e fonologia, que é o que nós vamos ver nesse instante. Tranquilos? Então vamos lá, queridos. Essa parte fonética ela é relativamente simples, porque as definições elas são autoexplicativas. Acompanhe comigo aqui, queridos, olhem só. Fonologia. A palavra logia você já sabe, significa o quê? Estudo. Fone, significa o quê? Significa som. O que seria então, pessoal, fonologia? O estudo de sons. Mais especificamente, fonologia é o estudo funcional dos sons. Como assim, professor? Como que os sons funcionam na língua portuguesa? E olhem só, queridos, prestem atenção aqui. Quando a gente fala, por exemplo, em sons, qual que é o ideal de toda a língua? Que cada letra tem exatamente um fonema. Isso ocorre na língua portuguesa? Por exemplo, acompanhe aqui comigo. Eu uso essas palavras aqui, olha só. Bem, acompanhando comigo essas 4 palavras, o que você vai perceber em comum entre elas? Todas tiveram o mesmo o quê? O mesmo som ou a mesma grafia? Bem, vamos lá. X, X, X e X. Esse primeiro X você pronuncia como? Máximo. É como se ele fosse um som de S. Esse X aqui você não pronuncia como fixo, não é som de S. Você pronuncia como fixo. Entre aspas, você tem aqui um som de KS. Na palavra exame, tem-se o som de Z. E eixo, você tem a pronúncia do CH. Ou seja, qual que seria o ideal de todo idioma, de toda língua? Cada letra tivesse um correspondente em som. Isso ocorre na língua portuguesa? Não ocorre. Então, justamente por causa disso daqui, que nós temos um estudo específico de sons. E aí o que nós vamos estudar? Sobre letra e fonema. Letra é uma questão muito simples. Letra é uma representação gráfica. Como assim, professor, representação gráfica? É como que você vai rabiscar a palavra, entre aspas. Esses 3 rabiscos aqui formam para nós uma letra, que representa um som, que é a letra A. Esse outro rabisco aqui forma uma outra letra que você pronuncia com o fonema E ou E. Bem, letra é a representação gráfica. O que é o fonema? É a cada unidade mínima sonora. Como assim, professor? Eu não entendi. Cada unidade mínima de som. Por exemplo, o menino chutou a bola, o menino chupou a bala. Frase simples, besta, mas para você entender. Quando eu falo que o menino chutou a bola, para a frase o menino chupou a bala, eu tenho simplesmente a mudança de 2 únicas fonéticas. Só de 2 sons. E pessoal, essa mudança mínima de som mudou o sentido? Mudou. Uma coisa é eu dizer que o menino chutou a bola, outra coisa é que o menino chupou a bala.
Ou seja, a unidade mínima de som, chutou, chupou, o T para o P, bola e bala, você trocar a vogal O pela vogal A, essa mudança mínima gerou um som diferente. Letra, representação gráfica, fonema, som. Só mais um exemplo. Essa palavra aqui, como que você pronuncia? Tampa, sim ou não? Preste bem atenção, a letra T tem uma pronúncia própria? Tem. O A tem uma pronúncia própria? Tem. O M não tem uma pronúncia própria? Não. O M não tem uma pronúncia própria. Professor, mas como não? Vamos lá. Quando você divide a palavra tampa, você divide em sílabas, você percebe que são duas sílabas. Esse M, por si só, ele não tem um som próprio, um som específico. Você vai visualizar o seguinte, sempre que a letra M aparecer ao final de sílaba, M no final de sílaba, ele não tem um som próprio. Ele tão simplesmente vai nasalizar a vogal anterior. Tanto que, pronuncie essa palavra sem a letra M. Como é que seria? Uma coisa é com M, tampa. Outra coisa sem um M, tapa. Bem, uma coisa é tampa, outra coisa é tapa. Concorda comigo? Uma coisa é você receber uma tampa, outra coisa é você receber um tapa. Então, quando a gente fala nesse M, ele tem um som próprio? Não. Qual é a função dele? Tornar a vogal anterior um som nasal. E essa nasalização, essa mudança de som, é uma mudança mínima de som. Isso é fonema. Ou seja, cada unidade mínima de som. Até aqui, tranquilos. Último exemplo, antes de nós encerrarmos esse bloco. Caneta, chave e fixo. Bem, sempre o número de letras é igual ao número de fonemas? Nem sempre. A palavra caneta, eu tenho aqui 6 letras. Simples aqui. Agora, cada letra teve o seu som? Bem, C-A-K, N-E, N, T-I-A, tá. Ou seja, cada letra teve o seu som. Então, eu tenho 6 letras e 6 fonemas. Olha que interessante, a palavra chave. Quantas letras eu tenho aqui? Eu tenho 5 letras. Agora eu pergunto para vocês, cada letra teve exatamente o seu som? Aí você vai lembrar para mim, professor, o H na língua portuguesa tem escrita, mas não tem som. Ou seja, eu vou ter aqui 2 letras, mas um som só. Entre aspas, tá, pessoal? Isso aqui é o que nós chamamos de transcrição fonética. Não anote isso daí, porque isso aqui não cai em concurso público. O que é transcrição fonética? Eu vou escrever exatamente como se fala. Olha só. O que está escrito aqui? Chave. O senhor está escrevendo errado, moçada. Fonologia. Nós estamos estudando o som das palavras e não ortografia. Lembra, na língua portuguesa sempre o modo como você fala é o modo como se escreve? Não. Quando eu leio aqui chave e eu leio essa palavra, chave. Ou seja, a palavra chave eu tenho 5 letras, mas quantos fonemas? Somente 4 fonemas, porque o H não faz um som. Tranquilos? A palavra fixo, eu tenho quantas letras? Eu tenho 4 letras. E eu tenho exatamente 4 sons? Bem, vamos lá, presta atenção. Fazendo aquela transcrição fonética, entre aspas, é como se nós disséssemos isso daqui. Fixo. Esse X ele tem uma pronúncia de KS, ou seja, ele tem a pronúncia de 2 consoantes. Então, espera lá. Na palavra-chave, eu tive 2 letras para um som. Na palavra fixo é ao contrário, eu estou tendo uma letra para 2 sons. Isso ocorre? Sim, está aqui a palavra fixo. Fixo eu vou ter 4 letras e 5 fonemas. Ou seja, é uma ciência exata? Não, não é uma ciência exata. E é por isso que a língua portuguesa destina uma parte específica para o estudo de sons. Bem, esse é o primeiro bloco de aula, tá? Nós temos aí 3 blocos, é este bloco mais outros 2. E assim, convido você a se cadastrar no nosso portal, faça o cadastro gratuitamente e aí termine de assistir essa aula porque ela vai ser base total de acentuação gráfica para vocês. Vamos começar a ver agora o que é oxítona, paroxítona, o que é ditongo, o que é hiato. Essa vai ser a sua base para você deslanchar na parte de acentuação gráfica. Cadastra aí, já voltamos aí. Grande abraço.